coisa querida! Professora Adriane Falti, seguindo aqui com o nosso estudo a respeito do artigo 5º da Constituição Federal, e nós estamos falando a respeito dos direitos de privacidade, aqueles direitos que protegem a intimidade, a vida privada das pessoas. E a gente vai falar agora a respeito de um dispositivo super importante na Constituição, que vem trazer uma proteção aos sigilos pessoais. Então vamos ler a Constituição e começar a esquematizar daquele jeitinho que você já conhece. Vamos lá. Artigo 5º, inciso 12 da Constituição me diz assim, ó. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, ou seja, em relação às comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses, na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, olha só. Como um reforço aqui da ideia de privacidade, da ideia da intimidade, ou seja, consagrando o chamado princípio da exclusividade, a Constituição traz uma proteção especial à forma como a gente se comunica. Então ela fala assim, olha, ninguém pode sair mexendo aí nas tuas cartinhas, nas suas correspondências, nas suas comunicações telegráficas. Sim, estamos falando aqui do telegrama. Não dá para esquecer que a Constituição é de 88, Etéia. É uma Constituição jovem, mas que já viu muita coisa nessa vida, né? Aí ela vai falar ainda das comunicações de dados, das comunicações telefônicas. Veja que a conversa, como a gente está conversando lá com alguém, isso é sigiloso, isso é privado, isso muitas vezes está na nossa esfera de intimidade. Por isso a Constituição visa resguardar aqui como um complemento da proteção da vida privada e da intimidade. Anote assim também no seu material. Olha só, esse dispositivo, juntamente com a previsão lá do artigo 5º, inciso 10, que fala da intimidade, vida privada, honra e imagem, consagram o princípio da exclusividade. Exclusividade no sentido de que a privacidade é algo exclusivo. A sua privacidade, ela é sua. Ninguém tem o direito de ingressar na sua privacidade sem que você consinta. E é isso que a Constituição está me dizendo aqui. Olha, se você não quiser que ninguém entre na sua privacidade, está protegido, porque isso é inviolável. Claro, nós sabemos que não existem direitos fundamentais absolutos, por isso a própria Constituição já vem e faz uma ressalva. Só que no texto constitucional, e aqui é bem importante, ela traz uma ressalva apenas em relação às comunicações telefônicas. Por isso a gente pode esquematizar assim, ó. Vamos lá. Então ela me garante o sigilo da minha correspondência, vamos colocar assim, correspondência das minhas comunicações telegráficas, das comunicações de dados. E aqui ela não fala quais seriam esses dados. E durante muito tempo se discutiu, mas ela está falando de que dados que devem ser considerados como invioláveis, que tipo de comunicação de dados é inviolável. E durante um bom tempo, a gente vai ver que essa jurisprudência tem mudado, a doutrina tem evoluído nesse sentido, entendeu-se que esses dados aqui se referem a dados sensíveis. Não é qualquer dado que é inviolável, mas aqueles dados que sejam sensíveis, que remetem à sua intimidade, à sua privacidade. Então, esses dados aqui, ó, vou colocar então como dados sensíveis. Como, por exemplo, os seus dados bancários, que são as informações que você manda lá para sua conta bancária, sua movimentação, aquilo que você nem movimenta, não é? Porque tem coisa que movimenta, tem gente que não movimenta muito, né? Às vezes a gente tá no grupo lá que não movimenta muito, mas é seu, entendeu? Ninguém tem nada com isso. Eu tô lá devendo pro banco, é seu problema, ninguém tem nada a ver com isso. Então, as suas comunicações desses dados bancários estariam inseridos dentro dessa proteção de dados. Ainda, a gente pode colocar os dados fiscais, que são aquelas informações que você remete ou deveria remeter para o fisco, né? Então, a tua declaração de imposto de renda, tudo isso são dados considerados sensíveis e, portanto, protegidos aqui pela Constituição.
Então, dados bancários, fiscais, podemos colocar aqui como dados informáticos ou dados de telemática, que são os dados que nós movimentamos na rede de computadores, através das nossas conexões aí com a internet e tudo mais. Eu ainda tenho os dados telefônicos. Dados telefônicos. Não vamos confundir dados telefônicos com comunicações telefônicas, que estão aqui, ó, com comunicações telefônicas. Então, olha só. Dados telefônicos são aquelas informações que você tem registrado junto aos órgãos de telefonia. Então, lá, o número de escada, a duração de chamada, aquelas informaçõezinhas, aqueles dados que devem ter a teu respeito lá na TIM, na Vivo, na Oi. Esses são os seus dados telefônicos. Quando a Constituição fala em comunicação telefônica, ela está falando na conversa ao telefone na hora em que ela está sendo realizada. Então, você está lá conversando com o Pantufinha e fala assim, oi, boy, tudo bem? Como é que você tá? Não sei o que, sei o que, sei o que. Essa tua conversa na hora que está sendo realizada é a sua comunicação telefônica. Então, primeira coisa, não vai confundir dados telefônicos com comunicações telefônicas. Então, esses seriam o que a Constituição estabelece como esfera de proteção à privacidade. E daí, ela, em relação apenas às telefônicas, faz uma ressalva. Aí ela fala assim, olha, mas essa aqui, as telefônicas, elas podem ser quebradas através de ordem judicial. Só que o juiz, ele não vai poder determinar a quebra desse sigilo em qualquer situação. A Constituição estabelece aqui, então, uma reserva legal. Ela vai dizer que o juiz só pode determinar a quebra do sigilo das comunicações telefônicas nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer. E ela ainda reforça, dizendo que a lei só pode estabelecer aqui exceções para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, a gente pode colocar que seria possível a quebra do sigilo das comunicações telefônicas, ouvir a conversa de alguém no momento que ela está sendo realizada, interceptar a correspondência, grampear o telefone, nas hipóteses e na forma prevista em lei. Quem vai determinar isso? Apenas um juiz. Então, vou colocar aqui, ó, juiz, nas hipóteses e na forma definidas em lei. E ainda a Constituição reforça para ninguém ficar com dúvida, apenas para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Ou seja, só é possível, então, a quebra do sigilo das comunicações telefônicas se tiver ocorrido um crime. Ou seja, quando eu estou na fase de investigação, seja na etapa de inquérito ou já na ação penal. Logo, a gente pode concluir aqui que não é possível a quebra do sigilo das comunicações telefônicas em processos de natureza administrativa. Não é possível a quebra do sigilo das comunicações telefônicas em processos de natureza civil, por exemplo. Vamos imaginar uma ação popular que visa anular ato lesivo ao patrimônio público, histórico, cultural, moralidade administrativa, meio ambiente. Nesse caso, por ser uma ação de natureza civil, não seria possível interceptar o telefone de ninguém numa ação como essa. Então, pelo texto constitucional, literalidade aqui é aquela questãozinha fácil. O que é inviolável? A sua correspondência, comunicações telegráficas, comunicação de dados e ainda as comunicações telefônicas. Nesse caso, das comunicações telefônicas apenas, eu posso fazer isso por ordem judicial. Mas o juiz ainda está vinculado. Vinculado a quem? Vinculado às hipóteses definidas em lei. É a lei que vai dizer quando que o juiz pode quebrar. E ainda a Constituição fala assim, lei, você só pode determinar isso quando for para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Isso aqui é o que nós chamamos de reserva legal qualificada. Vamos colocar aqui, ó. Então, isso aqui é uma hipótese de reserva legal qualificada.
Aí, por esse texto, você deve pensar assim, nossa, entendi, então. Então, só pode quebrar pelo texto constitucional o sigilo das comunicações telefônicas. Então, as outras hipóteses, as outras formas de comunicação, elas seriam invioláveis de forma absoluta? E a resposta é não. Lembra? Não tem direito fundamental absoluto aqui, Teteia. Por isso que a doutrina e a jurisprudência vão trazer, então, exceções, relativizações a essa inviolabilidade. E ela vai fazer isso em relação à correspondência, às comunicações telegráficas, em relação especialmente às comunicações de dados. E é sobre cada uma dessas relativizações que a gente vai ver agora. O que eu quero é que você anote que a ideia é que a comunicação de telefone, a conversa na hora que ela está sendo realizada, é uma das formas mais privadas, mais íntimas de comunicação. Porque a conversa dali, você está desabafando, ai amiga, eu não aguento mais, não é? E nananana, é aquele ambiente total privacidade, que você tem fé e convicção que só sua amiga ali, só com quem está conversando, que realmente está ouvindo ali essa conversa. Na época, os mais antigos vão lembrar aí, todo mundo entregando a idade agora. Mas antigamente, as pessoas tinham telefone fixo em casa, né? Ninguém mais tem quase telefone fixo em casa, não compensa. Mas antigamente você tinha telefone fixo, porque não tinha celular. Aí o que acontecia? Você tinha um telefone, às vezes na minha casa era assim, na sala, né? E a gente morava, era um sobrado, aí tinha um telefone na sala embaixo e tinha um telefone que ficava em cima, que era extensão. Aí, às vezes, você ia conversar, né, adolescente, né, eu ia conversar, às vezes, lá com o gatinho, né, com o boy, o pantufinho, não sei o que, então, de repente eu só ouvia alguém pegando no gancho, assim, às vezes era minha irmã, né, querendo saber o que eu tava conversando, ou seja, ela tava ouvindo a minha conversa no telefone, eu já dava os gritos, Nina, desliga o telefone, tal. Essa época aí, os irmãos faziam interceptação telefônica violando aqui a Constituição, justamente porque não pode, porque é um ambiente de muita privacidade. Por isso que a Constituição vai dizer, ó, só por ordem judicial e para investigar crime é que você pode fazer isso. Logo a gente pensa, então as outras hipóteses eu não posso quebrar, mas pode sim. E a jurisprudência vai dizer que se a conversa ao telefone, que é uma das mais privadas que existem, pode por ordem judicial, nos outros casos também seria possível por ordem judicial. Logo, então, nas hipóteses de correspondência, telegráficas e de dados, seria possível, então, a quebra também por uma ordem judicial ou ainda através de previsão em lei. Então, desde que haja previsão estabelecida em lei, tá? Aqui, vamos lá. A gente tem que saber as coisas, mas a gente tem que saber também como cai em prova, né, Teté? Tá. Como que cai em prova? Às vezes vem assim, ó. É inviolável a correspondência e o sigilo das comunicações telegráficas, dados, telefônicas, salvo por ordem judicial e decisão do Ministério Público. Errado. Salvo por ordem judicial. Ou apenas salvo por ordem judicial apenas para fins de investigação criminal. Errado, porque não é apenas, é para investigação criminal, mas também para instrução processual penal. Veja que quando cai uma questão mais simplesinha, ela é literal. Ou vem trazendo exatamente o texto aqui da Constituição e vem assim, ó, salvo no primeiro caso, ou seja, no de correspondência, entendeu? Ou vem colocando, sei lá, sigilo das comunicações telegráficas e daí coloca a correspondência no final. Mudou essa ordem aqui, tá errado, tá? Essa é aquela questãozinha bem basiquinha, bem facinha. E a gente vai evoluindo a questão, então, leve até a questão NASA, tá? Questão básica, vem só com esse esqueminha aqui que você já entendeu. Agora a gente vai evoluir um pouquinho, aprofundando esses conceitos, falando primeiro em relação à correspondência. O que seriam as correspondências? Bom, quando a gente fala em sigilo de correspondência, eu estou falando no sigilo daquelas cartas, dos impressos. Estou falando aqui, inclusive, da encomenda. O teu recebido é o teu recebido. Recebidos pagos e não pagos, Teteia. Tudo aquilo que você recebe, então, no seu correio, lá na sua caixa postal, sei lá o quê. Aquilo que você recebe, então, impresso aqui, é o que nós chamamos de sigilo de correspondência.
Essa inviolabilidade, essa garantia constitucional, ela pode ser quebrada, então, através de ordem judicial. Imagine, por exemplo, um juiz que expressa um mandado de busca e apreensão domiciliar e determina, então, que a polícia, ou algo que vai fazer lá, vai cumprir esse mandado, retire da casa da pessoa correspondências, cartas, impressos, o que ela encontrar ali na casa da pessoa, que possam dizer respeito ali à investigação. Nesse caso, eu teria a possibilidade, então, de quebra desse sigilo, do juiz ler essas cartinhas aí, mas através de uma ordem judicial. Ainda seria possível se houver previsão em lei. Aí aqui vamos mais. Nós temos algumas leis que trazem aqui relativizações a esse direito. A primeira que eu quero mencionar é a LEP, a Lei de Execuções Penais. A LEP, ela permite que o diretor do presídio, através, então, de decisão administrativa fundamentada, intercepte a correspondência de preso, ou suspenda o exercício aqui dessa inviolabilidade, desse direito constitucional em relação aos presos. Mas isso quando eu tiver um motivo justo. Não é assim, né? Ai, tá lá o diretor do presídio meio entediado, né? Ai, tá tão calmo esse presídio hoje, né? Os presos estão tão bonzinhos ultimamente, o que será que tá acontecendo? O diretor do presídio falando. Ah, já sei, vou interceptar as cartinhas aí pra ver o que eles andam conversando com a família. Aí pega lá, que romance, né? Não é para isso. Não é para isso. É para, por exemplo, vamos imaginar que um preso está se utilizando aqui da correspondência para o cometimento de crimes, está controlando o tráfico por carta. Aí não, né, Teté? Aí o preso pode falar, mas é meu direito a carta. Não é seu direito não, porque a gente não pode se utilizar de um direito para cometer atos ilícitos. Por isso que nesse caso, através de decisão fundamentada, que motivada mesmo, é que ele pode, então, suspender os direitos dos presos e quebrar, então, o sigilo da correspondência. Então, quando que eu posso? Por ordem judicial e quando a lei assim autorizar. Tem lei autorizando? Sim, tem lei autorizando o diretor do presídio, através, então, de decisão administrativa, a suspender aqui o direito preso ou quebrar o sigilo da correspondência, ok? Eu ainda tenho uma outra lei, que é a Lei do Serviço Postal. Lei do Serviço Postal. Essa Lei do Serviço Postal, ela permite, então, que se abra a correspondência quando houver indícios de objeto proibido. Objeto proibido. E daí pode abrir sem ordem judicial. Você pode ser que já tenha passado por essa experiência. Fez nas compritas no exterior, né? Aí mandou vir entregar aqui pro Brasil, comprou uns negocinhos lá na China, né? Uns negocinhos. E daí, aquele objeto às vezes é meio suspeito, ou veio de uma localidade meio suspeita. Nesse caso, se houver aqui indícios de objeto proibido, se é alguma coisa que não pode entrar no Brasil, aí nesse caso vai poder abrir o objeto. Imagine chegar lá uma encomenda que o cara olha, parece o quê? Uma metralhadora, né? Aí eu fiz umas encomendas lá para Israel, veio umas metralhadoras para cá, assim, né? Aí, claro, alguém vai abrir, porque tem que ver se essa arma pode entrar, se é legal, se não é, entendeu? Aí às vezes abre um negocinho de brincadeira, não sei, mas pode abrir quando houver indícios aqui de objetos ilícitos. E quem vai me dizer também quais são esses objetos e tudo mais é a própria legislação infraconstitucional. Como que uma questão dessa pode ser feita na sua prova? De inúmeras formas bem legais. Então, imagine que diz ali que um agente dos Correios, por exemplo, verifica que em um dos objetos há indícios de que há objeto ilícito dentro de uma determinada encomenda. Ele não vai precisar, portanto, de uma ordem judicial para abrir essa encomenda. Veja que aqui eu estou diante de uma situação de relativização de um direito fundamental, tá? Beleza aqui? E eu posso completar isso aqui também, alegando que eu posso também determinar
quando em conflito com outros direitos fundamentais. Ai, meu Deus do céu, como assim? Assim, ó. Imagine a seguinte situação. Imagine que um sequestrador envie uma correspondência para a família do cara que ela sequestrou. Não aquela sequestro que ligam pelo telefone lá, que é mentira, né? Imagina um sequestro real mesmo. E nisso alguém intercepta essa carta. Alguém pega essa carta, um curioso, né? Vai lá e abre e lê. Fala, sou aqui o sequestrador, vou matar seu filho se não me pagar o resgate em tantos dias, tal. O cara fala, meu Deus, isso aqui acho que é coisa séria, vou levar pra polícia. Aí leva pra polícia, a polícia pega isso aqui e fala assim, não, vamos atrás do cara e tal, não. E acaba prendendo o cara. Pode o preso chegar e falar assim, para tudo, e me solte, porque onde já se viu interceptar minhas cartinhas? Claro que não, né, senhor preso? Negativo aqui, senhor bandido. Não há como defender um direito fundamental aqui quando em conflito com outros direitos fundamentais. Então, ele não pode se aproveitar aqui, né, da sua própria torpeza, né, do que está fazendo errado para se valer de um direito fundamental. Então, quando em conflito, eu posso ter, por exemplo, a relativização desse direito fundamental. Então, o que eu quero que você grave em relação à correspondência? Se refere às cartas, os emprestos, a encomenda, né, enquanto está lá o pacotinho fechado, chegando na sua casa, ninguém pode abrir. Então, chegou a cartinha para mim, meu marido, né, meu pai, minha mãe foi lá e abriu. Não pode, não pode, isso é inviolável. Quem pode abrir tua cartinha, tua encomenda? Um juiz, ou ainda quando a lei mandar, por exemplo, quando se tratar aqui do diretor do presídio ou em relação aqui à lei do serviço postal, ou ainda em conflito aqui com outros direitos fundamentais. Maravilha? Tá. Vamos só um pouquinho mais? A Constituição permite que eu possa quebrar esse sigilo durante o estado de defesa e o estado de sítio. Então, é possível a quebra desse sigilo de correspondência da forma como a gente conhece aqui, ó, durante o estado de defesa e o estado de sítio. Ok? Tá, eu vou só um pouquitinho. Em relação ao e-mail. O e-mail, durante um bom tempo, ele tem sido foi tratado até pela jurisprudência como uma correspondência online. E daí a própria jurisprudência aqui, um pouquinho mais antiga, entendi então que o e-mail ele teria a mesma proteção do sigilo de correspondência. Logo, a sua quebra só seria possível através de decisão judicial ou ainda, por exemplo, quando a lei assim estabelecer. Então, o e-mail, que é uma forma aqui de correspondência online, também pode ser considerada como protegida aqui pela inviolabilidade de correspondência. Há quem defenda, e aqui, na verdade, para a nossa prova vai pouco importar, porque vai ser inviolável de qualquer forma, que o e-mail seria uma proteção, estaria dentro da proteção das comunicações telemáticas, das comunicações de dados informáticos, uma vez que o e-mail nada mais é do que uma troca de dados aqui, de informações, e daí seria submetido também à proteção do sigilo de dados. Mas se a gente considerar que é uma correspondência online ou se é dados telemáticos, de qualquer forma a gente tem assegurado então aqui a proteção em relação ao e-mail, tá? Então vou colocar aqui também o e-mail, um aprofundamentinho aqui para nós. Então, vou colocar aqui até em roxinho. O e-mail. Lembrando que o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu que não há inviolabilidade do e-mail corporativo. Então, vamos lá. O teu e-mail, com o teu nome lá, ou antigamente fazia assim... Cara, as pessoas não pensavam fazer e-mail, né? Fazia lá, colocava Adriane do colégio, colocava gatinha manhosa, tem esses e-mails, né? Aí a pessoa vai fazer currículo lá, coloca aqueles e-mails. Fala a verdade se não tem isso aí, tá? Aí tem lá, José não sei o que lá, esse teu e-mail pessoal, ele é inviolável.
Agora, o e-mail corporativo para a empresa não é inviolável. Isso porque a empresa, então, ela pode ter acesso às suas movimentações feitas através do seu e-mail, aqui se tratando de e-mail corporativo, tá? Então, o que é protegido aqui inviolável é o e-mail pessoal. Ele não é inviolável para a empresa, o e-mail corporativo. Claro que ele é inviolável por terceiros, mas para a empresa, não, tá? Então, e-mail aqui pessoal. Aí eu vou colocar aqui, salvo o corporativo para a empresa. Né? Aí a pessoa às vezes usa lá o e-mail da empresa para fazer os negócios errados ali, a empresa tem acesso a esses e-mails e a pessoa fala, ai, mas meu e-mail é inviolável. Não, tá? O e-mail corporativo não é inviolável para a empresa, porque ela é justamente a dona daquele e-mail, né, daquela caixa de e-mail, tá? Sim, até aqui, Teteias? Tá. Em relação às comunicações telegráficas, meu Deus do céu, o que é isso? As comunicações telegráficas, pasme, estou falando do telegrama. A senhora nunca viu um telegrama. Muita gente nunca viu um telegrama. Muita gente nesse Brasil que anda fala, anda, se reproduz até, nunca viu um telegrama. Mas você que é aluno do Thales já deve ter visto, né? A convocação dele para o cargo dele foi feita através de um telegrama. Ele tem guardado esse telegrama até hoje na carteira dele. É um marco, assim, da vida dele, aquele telegrama. Você já imaginou se alguém tivesse interceptado ou aberto o telegrama do Thales, da sua convocação, antes dele? Essa pessoa estaria com sérios problemas. Por que ele não ia deixar barato? Porque é algo que dizia muito, né? Respeito à sua privacidade, à sua intimidade, um momento muito importante, que é ele que tem que abrir necessariamente. Lógico que o telegrama hoje ele está em desuso, salvo engano, né? Existem algumas comunicações oficiais que ainda se faz no formato de telegrama. Mas é muito mais barato mandar um WhatsApp, fazer um WhatsApp, mandar um e-mail, do que mandar um telegrama. Lembra, a Constituição é de 88. Novinha, sim. Mas já tem mais de 30, né, Teteia? Já não nasceu ontem, assim. Então, lá na época, o telegrama ainda era bastante usado. Então, as comunicações telegráficas, justamente pelas suas características, e quase não tem jurisprudência nenhuma aqui para sua prova, segue a mesma regra do sigilo da correspondência, tá? Então, aqui a gente pensa nas telegráficas como se fosse uma correspondência mesmo. Então, aqui eu posso, por ordem judicial, ainda se a lei assim estabelecer. Também posso, durante o estado de defesa e o estado de sítio. Ok até aqui? Encerramos esse bloco então, só para ficar bem consolidado. A Constituição assegura que é inviolável, ninguém pode violar a sua correspondência, sair abrindo as suas cartas, suas encomendas, suas coisas, ainda suas comunicações telegráficas, de dados e as telefônicas. Salvo quem que a Constituição ressalva? Ela ressalva apenas as comunicações telefônicas, a conversa na hora que está falando. Mas em qualquer situação? Não, apenas através de ordem judicial, e o juiz só pode determinar isso nas hipóteses, na forma que a lei estabelecer. Inclusive, tem lei sobre isso na legislação infraconstitucional, que vai dizer também que você só pode determinar essa quebra para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Vimos que, apesar de não ter previsão na Constituição, a correspondência e as comunicações telegráficas podem sim ser relativizadas, através, portanto, de ordem judicial ou quando a lei assim definir. Vimos que para sigilo de correspondência, eu tenho duas grandes hipóteses importantes para a nossa prova em lei, que é a lei de serviço postal e a lei de execuções penais, que autoriza o diretor do presídio, através de decisão administrativa, ou seja, sem ordem judicial, de interceptar a correspondência do preso, assim como a lei de serviço postal permite que o agente ali abra o determinado objeto, a encomenda, quando houver indício de objeto ilegal.
Ok aqui? Lembra também que durante o estado de defesa e estado de sítio é possível também essas relativizações. Fico por aqui nesse bloco, na sequência vamos falar a respeito dos dados. Vem comigo!